Olá, meu caro trader. Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma ferramenta liberada na nova atualização do RoboBolsa, já disponível lá na área de membros. Você pode ir lá em membros.robobolsa.com.br e baixar um novo arquivo de robô totalmente liberado, gratuitamente, para você testar, para você operar aí e fazer a sua consistência, fazer os seus bons resultados. Esse tipo de ferramenta que a gente vai mostrar hoje é uma solicitação de alguns traders já há bastante tempo. A gente já vem testando essa ferramenta, ela está funcionando perfeitamente. É o caso da gente testar mais para ver a melhor forma de utilizar, o que ela se adequa melhor com os seus setups, com as suas estratégias. Tenho certeza que você vai achar interessante. Essa ferramenta se chama simulador pessimista. Você pode, abrindo aqui no gráfico, né, o robô já está aberto ali no gráfico, você vem aqui no, nas configurações e você vai achar aqui, ó, simulador pessimista. Ele vai servir só para conta demo e para backtest. Então, para conta real, ele fica sempre desabilitado até automaticamente. Você, para ativar, você clica aqui, ó, e coloca que sim, ele vai ficar ativado, vai poder ser utilizado em conta demo e no backtest. No caso da conta real, se você colocar, ativar ele ali na conta real, ele vai ser automaticamente desabilitado, ele não vai operar dessa forma, ele vai levar em consideração só as outras configurações. Mas aí, como ele serve só para conta demo e para backtest, a gente tem que entender primeiro o motivo. O motivo principal é para que a gente consiga fazer uma aproximação maior dos resultados da conta demo e o backtest, né, com a conta real. É um tipo de aproximação bastante difícil de fazer por diversas razões que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas é uma forma também de a gente entender alguns pontos de entrada que na conta demo e no backtest faz, que na conta real não acontece. Então, pode ser uma boa ferramenta aí para você ajustar alguns dos seus setups, né, fazer alguns ajustes da sua estratégia. Então, a gente tem a primeira função aqui, é o tempo entre ordens, que está configurada em segundos. Então, aqui tem 30 segundos, né, por padrão. Ele fica ligado aqui com 30 segundos. É uma ferramenta que já existe no robô há algum tempo, você já deve ter visto em outros tutoriais. A gente tem aqui em cima, ó. Então você coloca aqui, ó, tempo entre ordens, né? Nesse setup a gente coloca 300, que significa 5 minutos, né, entre ordens. Então isso na prática vai significar que depois do fechamento de uma determinada ordem, ele vai levar um certo tempo para poder abrir uma outra ordem. O robô vai ficar bloqueado durante esse tempo para poder fazer uma abertura de nova operação enquanto estiver dentro desse tempo, né, que foi estabelecido aqui. Então, dentro de 5 minutos, ele não vai abrir outra operação após fechar a anterior. Isso aqui é interessante para algumas estratégias e é interessante também para a gente aproximar em conta real. Em alguns dias que a gente conhece, a gente sabe que existem situações, por exemplo, como essa daqui, com candles muito grandes, né, ou com pavios também muito grandes. Dias de payroll, de mudança de sigla, né, de rolagem, o dia que teve uma notícia inesperada, teve uma mudança muito forte e rápida no mercado, a gente consegue perceber que na conta demo, dentro de um mesmo candle, a gente tem várias operações, né? Então, dentro de um mesmo candle desse tipo aqui, a gente consegue fazer várias operações, às vezes duas, às vezes três, se o robô estiver bem agressivo, né? Se essa linha pontilhada estiver bem mais próxima, se tiver condições, né, ele vai fazer às vezes mais de uma operação. Só que na conta real a gente percebe que isso não acontece, devido ao book de ofertas, devido, né, ao slippage, pode ser que ele não pegue uma ordem, pode ser que ele não entre ou tenha dificuldade de sair das operações muito rapidamente. Então aqui, esse simulador ele vai ajudar nessa parte. Então se você coloca ali,
por exemplo, 30 segundos ou 60 segundos, um período curto assim, isso vai evitar que dentro de um mesmo candle ele faça mais de uma operação. Então ele pode ser que ele faça uma operação ou pode não fazer nenhuma, mas dificilmente ele vai fazer mais de uma operação se você colocar ele um período de um minuto, né? Ele não vai fazer mais de uma operação. Então, ele vai fazer uma operação, vai aguardar ali 30 segundos ou 60 segundos ou outro momento para poder fazer a abertura de outra operação. Se você coloca 5 minutos, ele vai pular ali 5 candles, ó, e o mercado vai mudar para um tipo de configuração diferente daquilo que você estava operando naquele momento. Então vamos dizer que um mercado abre uma operação aqui, quando bateu nessa pontilhada, ele saia dentro do mesmo candle, vamos supor. E você tenha colocado lá 300, o valor de 300, significando 5 minutos, então ele vai esperar 5 candles para poder fazer uma nova abertura. Então vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai abrir operações só a partir desse candle aqui. Naturalmente, quando ele der condições. Aqui não está dando condições, então ele teria que esperar até dar condição de novo. Ó, aqui tocou, ele poderia entrar, ou então entraria num desses candles aqui. Mas ele deixaria, por exemplo, de entrar nesse candle aqui de cima, o que é bastante importante. Se a gente for comparar a conta real com a conta demo, pode ser que na conta real ele não consiga fazer essas duas operações nesses dois candles seguintes. Talvez, né? Depende de diversos fatores. Mas pode ser que ele não consiga. Então na conta demo, você colocando ali aquele espaço de entre ordens para não operar dentro de um certo período, ele não vai abrir operações, então ele pode aproximar um pouco mais o resultado da conta real. Aí é uma situação bastante interessante. Voltando lá, temos uma segunda função, né, do simulador pessimista, que é ativar para a ordem de entrada. Essa função aqui, ela vai fazer o mesmo resultado, né, ela vai fazer a mesma função das outras que tem embaixo. Então, ó, ativar para a ordem de entrada, ativar a ordem de reentradas, ativar para take profit e ativar para o stop loss. Todas elas em ticks. O que é um tick? Um tick é a movimentação mínima que existe de mercado, né, de preço, que tem naquele ativo. Então, no caso do mini dólar, essa movimentação mínima é de meio ponto. Então, cada vez que a gente vai fazer a configuração ali do take profit, ou de entrada, ou de stop loss, a gente sempre coloca, a gente poderia sempre colocar de meio ponto. Você coloca ali 5 pontos, 5,5, 6, 7, 7,5, 8, 8,5. Então, a movimentação sempre é de meio ponto. Então, no caso do mini dólar, cada tick vai ter o valor de meio ponto, certo? No caso do mini índice, a movimentação menor é de 5 pontos. Então, cada tick vai valer 5 pontos, certo? Então, o mini índice sempre varia, ó, 5, 10, 15, 20. Então, cada movimentação dessa é um tick, certo? Então, a gente sempre coloca ali, levando em consideração essa movimentação mínima de cada ativo. Então vai ser diferente para o mini índice e para o mini dólar. Então aqui, ativar para a ordem de entrada. Se isso for ativado, ele vai estar com um número diferente de 2, diferente de 0, desculpe. Então a gente deixou 0 aqui como padrão, justamente para poder não interferir, para a gente utilizar essa ferramenta de forma mais simples possível, né, com alterações menores possíveis para a gente poder perceber um pouco como funciona o movimento. Então aqui, ó, a primeira que já está ativar para a ordem de entrada, a gente colocou aqui como um padrão, porque a gente percebe a movimentação mínima, né? Então aqui no caso desse setup que é do índice, a gente colocou 2. Significa que são 2 ticks ou 10 pontos no mini índice. Então, é uma movimentação de 10 pontos. O que significa isso na prática? Significa que quando um robô, nas configurações normais, entraria num determinado ponto, ele vai entrar 2 ticks além desse ponto. Ou seja, é como se fosse um atraso na ordem. Vamos ver isso na prática. Se a gente pegar, por exemplo, vamos aproximar bastante para a gente poder ter uma ideia. Reparem, tentar colocar aqui bem no meio, ó. Reparem nesse candle aqui, certo? Reparem que ele está ultrapassando só a pontinha
dele além da linha pontilhada. Só ali a pontinha do pavio que está além. Então, numa situação de conta demo ou em backtest, ele vai bater aqui nesse ponto e vai entrar. Ele vai fazer essa operação. Ele vai entrar aqui, né? Vai ter uma abertura de operação aqui, porque ele tocou na conta demo e no backtest, ele é preciso, ele sempre acerta os pontos. Então ele vai sempre, uma vez que ele cumpre a condição, nesse caso de tocar na linha pontilhada, ele vai entrar. Na conta real, pode ser que isso não aconteça, porque às vezes essa movimentação foi muito rápida. E se a movimentação for muito rápida, às vezes tem a questão do book de ofertas, slay page, enfim, tem a latência, tem as condições de conexão, tem muitas coisas que podem fazer com que ele não entre nesse ponto. Então, se você tiver um atraso ali dos ticks, né, se você colocar ali 2 ticks ou 3 ticks no caso do mini índice, pode ser que ele não entre. Então, se a gente for calcular, ó, da pontilhada até o final daqui do pavio, está dando 14 pontos, 15 pontos, né? São 3 ticks. Então, daqui da pontilhada até na ponta do candle está dando 3 ticks. Então, se você colocar lá na configuração 4 ticks, por exemplo, ele não vai entrar, né? Para entrar, seria necessário que esse pavio ele fosse um pouquinho mais comprido, ficasse um pouquinho mais para cima. E aí, daí ele entraria. Significa que se ele fosse um pouco maior, na conta real ele teria entrado? Não significa necessariamente, porque também depende de diversas condições. Esse pavio ele pode ter subido e descido depressa. Ele pode ter subido, ficado aqui e depois descido. A gente não sabe, não tem como a gente saber posteriormente, só na hora, observando o que aconteceu. Mas olhando para o histórico, que para a gente é o que interessa, né, porque a gente tem que trabalhar com as estatísticas, pode ser que ele tenha vindo aqui muito depressa e saído, né, e descido. Que ele tenha vindo aqui em cima e desceu. Uma vez que foi dessa forma e ele subiu 3 ticks além da linha pontilhada, se você colocou lá nas configurações 4 ticks de atraso, ele não vai entrar. O que vai parecer que foi, né, que pode ser uma circunstância parecida com a conta real. Daí, nenhum dos dois casos, tanto na conta real quanto no backtest na conta demo, em nenhum dos casos vai entrar na operação. Tá certo? Então aí é uma forma de você igualar o tipo de operação da conta demo com a conta real. Da mesma forma, a distância que entrou também é importante. Porque imagina o seguinte, aqui é um ponto. Repara que esse candle ele ultrapassa bastante a linha pontilhada, ele fica por bastante tempo, né? Ele fica bem mais tempo aqui, né? Além da linha pontilhada. Só que na conta demo ele vai entrar na linha pontilhada, ele vai bater na linha pontilhada e vai fazer uma entrada. Repara que aqui está num certo ponto, né? Na conta real, talvez ele não entre na linha pontilhada, talvez ele entre um pouquinho depois. E essa diferença pode dar uma diferença ali, ó, por exemplo, de 3 ticks, né, Léo? Tá lá, 15 pontos, né, 3 ticks. Esses 3 ticks, ele pode fazer uma diferença na hora de você sair da operação. Ele vai sair da operação provavelmente 3 ticks depois do que ele sairia, né? Pode ser que na conta real tenha essa variação. E aí o resultado também vai ser diferente, porque na conta demo ele vai entrar na pontilhada e sair no ponto certo esperado. Então, ó, na pontilhada ele saiu, vamos supor que ele pegou lá, ó, 80 pontos. Ele vai, vamos supor que o setup aqui, ó, vamos ver. Aqui, 80 pontos, take profit. Então ele vai bater na linha pontilhada e vai percorrer 80 pontos para poder sair. Então vamos dizer que deu 80 pontos aqui, ó, nesse ponto, né? Nesse ponto aqui ele deu 80 pontos, certo? Bateu na pontilhada e saiu aqui. 80 pontos. Isso se ele saiu exatamente com 80. Se ele entrou mais para cima, ó, se ele entrou mais para cima 15 ticks, vamos botar aqui, ó, 15 ticks. Ó, 15 pontos. Então ele teve que sair, ele saiu mais para cima, ó, já saiu aqui em cima no corpo do candle. Então repara que a saída também vai ser num ponto diferente. Isso pode ser positivo
Isso pode ser negativo, depende das circunstâncias de mercado. Aqui não fez muita diferença, mas em outras circunstâncias pode fazer. Então, isso foi só para mostrar, só para você entender como que entrar no ponto diferente pode significar você ganhar mais ou ganhar menos. Essa diferença entre entrar em conta real e em conta demo pode fazer com que essa operação fosse arrastada por mais tempo. Então, a gente precisa de repente entender essa diferença para a gente poder operar aí com mais uma estratégia mais firme, né, para a gente poder sempre estar mais assertivo. Pelo que percebemos, então essa questão dos ticks pode fazer bastante diferença se a gente for considerar o ponto de entrada. Pelo que a gente já testou, pelo que a gente observou na comparação com a conta real, esse ponto de atraso nos ticks ele é mais eficiente, né? Ele funciona melhor quando a gente trabalha nesse ponto de ordem de entrada, certo? Então você coloca aqui, por exemplo, 4 ticks. Isso tudo tem que testar também de acordo com o mercado. Tem dias que o mercado ele dá mais oportunidades desse tipo, mais pontos assim, né, com diferenças menores, outros com diferenças maiores. E depende do dia, por isso que isso depende bastante de teste. Mas se você colocar aqui, por exemplo, 4 ticks, ele já é suficiente para você conseguir trabalhar. Tem a questão das ordens de reentradas, né, que vai fazer a mesma função, porque a reentrada é uma entrada também, né, ele é uma nova entrada. Então, é no caso dos setups que tem reentradas. Aqui não costuma dar tanta diferença, mas também pode apresentar da mesma forma. Se você perceber que aqui 4 ou 2, né, qualquer valor que você colocou aqui, ele está batendo melhor, ele está se aproximando mais, você pode colocar o mesmo valor aqui também, né, embora a gente não tenha percebido. No caso do stop loss, aqui no take profit, né, o take profit também acontece bastante. Então vale a pena a gente colocar aqui valores que vão se adequar. A recomendação é colocar aqui pelo menos 3, né? Você coloca 3 aqui nas entradas, coloca 3 em cada um deles e observa. Só de você colocar isso, você já vai perceber uma diferença do resultado em relação ao que seria sem essa configuração. Então, colocando aqui, por exemplo, isso no caso de configuração para mini índice, porque no mini dólar, aí você coloca, você observa melhor, porque o dólar é um pouco mais lento do que o índice, então pode ter uma variação um pouco menor. Aí é o caso da gente observar também. Aqui pode ser que no dólar você coloque ali 1 ponto ou 2 pontos, um tick ou 2 ticks, e ele pode se enquadrar melhor. No caso do stop loss, é a mesma coisa, o ponto de saída dele pode variar até 3 ticks. Isso é uma coisa que acontece também, mas acontece menos. O ponto de entrada, né, da primeira entrada, ele acaba sendo mais importante, porque ele que vai evitar que você faça uma operação, né, que você entre numa operação em que você não entraria em conta real, às vezes numa situação difícil. Sempre lembrando que a conta real ela vai apresentar alguns atrasos, ela vai deixar de pegar uma operação. E uma vez que ela não pega numa operação que pegou na conta demo, ela pode modificar todo o histórico daquele dia, se o robô faz muitas operações. Então, se na conta demo o robô faz 10 operações, talvez na conta real ele faça 5, simplesmente porque ele pegou uma operação na conta real que, ainda que ele tenha pegado na conta demo, né, e saiu em pontos diferentes, ele pode ter demorado mais para sair. Então vamos ver aqui um exemplo prático disso. Vamos colocar que o robô ele entrou numa operação aqui, certo? Vamos aproximar aqui. Ele tem entrado numa operação aqui nesse candle, por exemplo, e ele precisa sair aqui nesse candle. Então repara que ele entrou aqui, ele pegou ali 480 pontos para poder sair. Na conta demo, ele vai tocar aqui na linha pontilhada, vai carregar durante esse tempo e vai sair do lado de cá, perfeitamente. Na conta real, ele pode ser que ele entre nessa operação, né? Ele toca aqui e entra, pode ser que entre.
Mas pode ser que ele não saia aqui. Ele pode não sair aqui, pode acontecer alguma coisa e ele não sair. E aí ele vai carregar por mais tempo. Vamos afastar um pouquinho para a gente ver. Então, ele entrou nessa operação nesse candle, carregou até aqui, na conta demo ele não saiu, na conta demo, desculpe, ele saiu e na conta real ele não saiu. Como ele não saiu aqui na conta real, a operação continuou aberta e o mercado voltou. Repara que o mercado voltou. Então ele voltou, ele seguiu em frente até que ele foi fechar aqui, nessa descida mais forte que teve nesse dia. Então ele foi lá e fechou a operação aqui. Porém, na conta demo, ele fechou a operação aqui, né? Ele fez um gain total aqui e logo aqui em cima ele já abriu a operação de novo. Então ele abriu a operação de novo, né? Tocou aqui, deu lá 400 pontos, deu lá 400 e poucos pontos, ele fechou outra operação. Enquanto a conta real ele fez uma operação, abrindo aqui e saindo aqui, na conta demo ele fez duas. Ele entrou aqui, saiu aqui, depois entrou de novo aqui e saiu aqui mais ou menos num ponto parecido. Então na conta demo ele ganhou mais. No backtest ele ganhou mais. E seria impossível que na conta real ele ganhasse o mesmo, simplesmente porque ele fez menos operação, porque ele pegou menos os pontos de saída ou os pontos de entrada, e na conta demo ele pegou todos os pontos, certo? Então aqui ele também poderia na conta real não ter pegado, e na conta demo pegou. Aí na conta demo pegou, fechou a operação aqui, aí na conta demo pegou de novo aqui, saiu do lado de cá, e na conta real ele não pegou aqui, portanto ele não fez essa operação. Aqui às vezes ele também pode não ter pegado, porque às vezes foi muito rápido, e não teve duas operações a menos. Aí o resultado, principalmente porque o take é muito alto, né? O take nesse caso aqui estava 400 pontos, né? Que a gente conversou, ó, 470 pontos, ou seja, ele fez 470 pontos aqui na conta demo e mais 470 pontos aqui. A gente está falando aí de quase 1000 pontos que na conta demo e no backtest fez de ganho e na conta real não fez. Então a gente tem que considerar que essa diferença é bastante grande em termos de resultados finais. E aí a gente percebe. A responsabilidade disso, né, não é do robô. A responsabilidade disso é do mercado. Isso acontece, é normal. A conta demo ela serve para poder a gente entender a estratégia, para a gente aproximar. Comparar resultado acaba não sendo a melhor forma. Mas é uma ideia que a gente pode utilizar para a gente poder entender se foram nesses pontos. Se você opera ao mesmo tempo a conta demo e a conta real para poder entender a diferença e deu uma diferença muito grande de resultado, basta você voltar lá no gráfico e ver os pontos de entrada e de saída para ver se aconteceu isso. Para ver se ele bateu ali e não abriu a operação, ou se abriu a operação e não fechou no ponto certo, para você poder comparar. Tá certo? Porque o robô de conta demo e o robô de conta real, ele é exatamente o mesmo software. A única diferença é que o mercado, ele tem mais barreiras, o mercado real ele tem mais etapas que precisam ser cumpridas. Tá certo? Para poder abrir e fechar as operações, fazer as reentradas, stop loss, o stop loss, tanto o stop loss quanto o stop gain, né, que seria o take profit, ele também são ordens contrárias àquelas que estão em aberto. Então, para executar qualquer ordem, existe também vários caminhos, né? Pela corretora, ali o MetaTrader, a conexão de internet, a VPS, ou seja, tem vários caminhos que precisam ser percorridos. E aí pode dar algum problema em alguma coisa, ou até próprio na B3, né? Por causa do book de ofertas, e aí tem um problema mesmo de diferença entre resultados. Certo? Então, eu espero que tenha te ajudado. Mais uma ferramenta, em breve vamos colocar mais funções aí dentro desse simulador pessimista. Vale muito a pena testar, vale muito a pena usar ele para poder comparar. E muito em breve vamos colocar mais funções ali que vão com certeza ajudar você a operar cada vez melhor com mais consistência. Tá certo? Então um grande abraço e até a próxima.